Sobre as águas turvas da vida que se tem, de cada curva o que me espera além, e a brisa que impulsiona só numa direção, impede qualquer outra intenção. Chego em cada curva, surpreso ao encontrar que nada existe para me esperar. E o sol logo se esquece de vir iluminar, e o medo toma cedo seu lugar. Fora, força para retornar contra as águas que me levam ao sabor do seu vagar, porto firme e seguro. Reserva um lugar. Cristo, a força que me leva, certamente vou, crendo que me vem de fora, força para retornar as águas que me levam ao sabor do seu vagar, porto firme e seguro, me reserva um lugar. Cristo, a força que me leva, certamente vou chegar. Temos aqui um excelente exemplo de conexão. Lá atrás, um desafio natural, o próprio rio, e aqui temos a possibilidade de acessar o outro lado, vencendo esta barreira natural através dessa excelente engenharia. Uma ponte rodoviária, uma ponte ferroviária, apoiadas por estas colunas, vencendo a distância e chegando ao outro lado. A obra missionária também é uma obra de conexão. Nós precisamos conectar pessoas a Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu quero desafiar você, batista no estado de São Paulo, igrejas, pastores, promotores, vamos construir pontes, vamos nós mesmos ser pontes que conectem pessoas a Jesus. E este é o desafio para 2020, na nossa campanha de missões estaduais. Seja uma ponte, conectando pessoas a Jesus. Vamos lá? De outro jeito, onde o amor alicerce, pontes aos outros.
Você deve saber que na obra missionária nós temos os missionários da linha de frente e também os missionários da retaguarda. E assim como os missionários da retaguarda são os missionários de apoio, esta ponte está sustentada por estas colunas. Pontes ao mar ainda é nada, mesmo que tudo que eu tenho eu der e a minha vida uma causa entregar, nada é como... Nós estamos em Barra Bonita, aqui no Rio Tietê, e estamos passando por uma eclusa. Você deve saber que a eclusa serve para nivelar o nível do rio e colocar um pavimento, um nível do rio, de acordo com outro nível do rio. O que nós temos aqui é um processo de adaptação. Desta maneira, a obra missionária também exige muitas vezes desta adaptação. É aquilo que a gente chama de contextualização. Uma adaptação que não fere os princípios bíblicos. E o apóstolo Paulo, ele disse: fiz-me tudo para com todos, com o objetivo de ganhar alguns. E é isso que nós queremos também que aconteça por todo o nosso estado de São Paulo. Será que consigo ao próximo olhar, sem como eu olhar, várias pedras lançar? Se a mão que eu estendo prefere ferir do que ajudar. Pastor Genilson, meu amigo, a gente está chegando aqui em Ituverava, não é isso? Ituverava, nesse momento. E aí, quantos habitantes aqui nessa cidade? O Adilson, Ituverava tem, salvo engano, 45 para 46 mil habitantes, essa cidade aqui. A informação é que a gente não tem aqui uma igreja batista, né? Então, interessante, é uma cidade de 202 anos de existência e a nossa presença, a nossa marca batista não está em Ituverava. E a fluência em mil línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Estamos aqui na cidade de Ituverava, forte cidade do interior de São Paulo, já na direção do Triângulo Mineiro. Ituverava é uma cidade de 202 anos de existência e é um desafio para nós batistas do estado de São Paulo. Aqui queremos plantar uma igreja e quem sabe a sua igreja, sua liderança, queira fazer uma parceria nessa direção. E aqui colocarmos um casal de missionários, uma unidade familiar e juntos plantarmos aqui mais uma agência do Reino de Deus. Esse é o desafio também para esta nossa campanha. Desconstruir preconceitos, reconstruir de outro jeito, onde o amor alicerce. Na igreja local, nós temos aqueles que sustentam a obra missionária. São pastores que amam missões, são promotores comprometidos, são membros de igreja também que são mobilizados por missões. Vamos juntos nessa campanha de missões estaduais 2020. Vamos ser pontes, conectando pessoas a Jesus. Conto com seu apoio, conto com a sua oração. Deus o abençoe. Pontes aos outros, mesmo que toda a ciência eu souber e a fluência em mil línguas tiver, ou pela fé lançar montes ao mar, ainda é nada. Onde o amor alicerce, pontes aos outros. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Força
astúcias infernais. Iguais não há na terra. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu. Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está. E nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos,
tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, a doce companhia do meu coração. Um ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. O amor seguro que ninguém pode roubar. Que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção. Que minha vida só aponte sintoma de Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, nada é melhor. Nada, não nada me falta. Eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não nada me falta, eu encontrei o meu Jesus. Mas do mal estamos de tudo que eu vivi, de todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada. Boa noite, queridos. Mais uma vez estamos juntos dentro deste culto, quando já tivemos a oportunidade de estarmos juntos adorando a Deus através de hinos, através das prestações de relatório com relação a missões. Como é bom quando a igreja se reúne para juntos estarmos adorando a Deus, cultuarmos, prestarmos esse serviço a Ele. O desejo do meu coração, e continua sendo a minha oração, que o Senhor continue nos preservando dentro desse tempo de isolamento, e que esse tempo de isolamento sirva realmente para estar consolidando os nossos relacionamentos familiares, repensando o nosso viver em Cristo, o nosso trabalho desenvolvido em prol do reino de Deus. Que Deus continue abençoando cada irmão, cada família agora aqui representada. Hoje, dando continuidade ao nosso tema anual, o viver que glorifica a Deus mesmo em meio ao sofrimento, eu gostaria de estar pensando com a igreja, com os irmãos, que para viver uma vida que glorifica a Deus mesmo em meio ao sofrimento,
é preciso seguir os passos de Jesus, isto é, agir como ele agiu diante das injustiças. Para isso nós vamos ler na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, os versículos 18 a 25. Na minha tradução diz assim: servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentios, mas também aos maus. Pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento, se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso? Mas, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Porque vivíeis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos orar. Senhor, mais uma vez diante de Ti, nesse culto, queremos nos prostrar diante da Tua soberania, diante do Teu plano grandioso, tremendo, que o Senhor tem estabelecido através da história. Muito obrigado a Deus, porque a Tua igreja foi instituída através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa pedra viva, angular, sobre quem a nossa fé, a nossa vida espiritual está alicerçada. Por isso, Pai, que o Teu Espírito continue a ministrar a cada coração, a cada família, para que entendamos o Teu propósito para a vida da Tua igreja, mesmo quando estamos passando em meio a sofrimento, em meio às injustiças. Que o exemplo desses irmãos do passado, a orientação de Pedro a eles, possa ter uma renovação em cada coração, em cada mente, para que os princípios da Tua palavra possam ser aplicados na minha vida, na vida de cada um, de cada família. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, domingo passado, vimos que para glorificar a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, eu preciso desenvolver o viver cristão no exercício da minha cidadania. Vimos que Pedro estava dizendo para aqueles irmãos da dispersão que, apesar de serem cidadãos dos céus, eles são peregrinos neste mundo e que a vida cristã não é vivida numa esfera mística, simplesmente numa esfera espiritual, sobrenatural. Não, nós vivemos a nossa vida espiritual numa esfera secular, terrena, sujeita às autoridades, tanto divina como humanas. E para viver nessa perspectiva, vimos domingo passado, eu preciso me submeter às autoridades constituídas, porque elas foram instituídas por Deus, gozar da liberdade plena em Cristo, como um servo de Deus, não usando a liberdade para o mal, mas para testemunhar do amor e da graça do Senhor e viver a dignidade na sua plenitude, honrando as pessoas que têm que ser honradas, honrando o meu próximo, honrando ao Rei e sendo honrado e amado também. Então, Pedro, continuando o desenvolvimento da carta, está dizendo realmente que as coisas estão ficando
ou indo de mal a pior, ficando cada vez mais difíceis. E os cristãos estavam sendo não somente perseguidos pelo Império Romano, mas sendo caluniados. As pessoas estavam falando mal deles simplesmente pelo modo cristão de viver. É o que nós vimos no versículo 12. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fôssemos praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, Pedro está dizendo que não somente havia uma perseguição do império contra o cristianismo, mas principalmente das pessoas que viviam ao redor, que não criam em Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador e único mediador. Então, tripudiavam, falavam mal pelo modo de viver daqueles cristãos. E agora, Pedro, ele vai acrescentar a calúnia, a injustiça aos sofrimentos daqueles irmãos. Então, hoje eu gostaria de pensar como, em meio às injustiças, a igreja deve viver. Injustiça é um tema que extrapola tempos e culturas. Se olharmos o Velho Testamento, a história geral, vamos ver que em todo o tempo, em todas as nações, onde o homem está presente, a injustiça também está. E como diz o profeta Isaías no capítulo 64, versículo 6, ele diz: todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Interessante, aos olhos de Deus, todo homem é impuro, é imundo. E todas as nossas justiças, aos olhos de Deus, são como trapo de imundícia. São coisas que não têm valor algum. Por quê? Porque a nossa justiça está fundamentada naquilo que nós aprendemos que é o certo, que é o errado, não simplesmente o que é verdadeiramente o certo e o errado. Para o meu pai, para papai, criar os filhos de uma maneira era certo, para tios não era a maneira correta do meu pai. Então, nós julgamos, o homem julga mediante os seus conhecimentos, tudo aquilo que ele adquiriu. E o que Deus quer que nós aprendamos, que eu aprenda, que você aprenda, é julgar mediante a justa justiça, como disse Jesus. Nunca a injustiça se expressa tão bem como na instituição da escravidão. A história mostra que a escravidão, o domínio de um ser humano sobre o outro como se fosse sua propriedade, sempre foi uma cruel injustiça. Então, Pedro inicia esse texto no versículo 18, dizendo: servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentios, mas também aos maus. Assim sendo, como deve viver e agir um cristão de modo a glorificar a Deus, mesmo vivendo debaixo da injustiça? O versículo 21 é bem interessante, que ele diz: para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Precisamos entender, eu preciso entender, você precisa entender que todo cristão, apesar da mídia, apesar de muitos pastores ou missionários ou quem quer que seja da mídia abolirem essa característica da vida cristã, nós temos que entender, o cristão tem que entender que o sofrimento faz parte da vida cristã. E dentro desta carta nós vimos, desde a primeira mensagem, na primeira mensagem eu elenquei, que a palavra sofrimento aparece 17 vezes. Paulo, escrevendo a Timóteo, afirma que a vida cristã é coroada
de sofrimento, Paulo diz: Timóteo sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. E em Romanos 8, 18, Paulo vai dizer que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A vida cristã é uma vida de sofrimento, nós já estivemos compartilhando sobre isso. Por isso, Pedro começa no versículo 18 dizendo: servos, sujeitai-vos. O pensamento de Pedro continua sendo a submissão, não somente, como vimos domingo passado, não somente às autoridades constituídas, mas também a todos os governadores, a todas as pessoas. O mandamento é o mesmo para com os senhores. E Pedro diz como deve ser essa sujeição, essa submissão. Ele diz: com todo temor. Não o temor de represálias, de retaliações, mas o temor reverente de Deus, que como cristão deve me levar a prestar sempre um serviço bem feito, com fidelidade. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, ele diz: e tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens. Então, o que Pedro e Paulo estão dizendo que o meu serviço, o meu trabalho deve ser desenvolvido da melhor maneira possível, como se eu estivesse fazendo para o Senhor e não para homens, não para agradar a homens, mas para agradar ao Senhor. Ele diz a quem tem que ser realizado essa sujeição e esse trabalho com temor. Ele diz a vossos senhores. E ele pontua, ele dizendo: aqueles que são bons e gentis, não é? Não, a todos. Não somente aos bons e gentis, mas também aos maus. Há uma tendência humana de que, se eu sou bem tratado pelo meu patrão, se ele é gentil comigo, então eu tenho que fazer o meu melhor, com gratidão. Mas se ele é austero, se ele é mau, como diz o texto, eu vou fazer relaxadamente. Isso qualquer pessoa pode fazer, menos um cristão. Porque a ordem de Deus é que eu esteja sendo exemplo. Eu lembro que há várias décadas atrás, a COSIPA, ela... não somente a COSIPA, desculpe, não era a COSIPA, mas as indústrias elegiam um operário como operário do ano. E eu lembro que saiu no jornal Batista, que um cristão foi considerado naquele ano o profissional, o empregado exemplo, modelo. E eu fiquei pensando quando eu li aquele jornal, porque todos os anos, não é um cristão que está sendo coroado como melhor, porque como cristão eu tenho sempre que apresentar o meu melhor, não para agradar a homens, não, mas porque eu tenho que agradar ao meu Senhor. E ele diz, por que isso? O versículo 19 diz: pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente, por causa da consciência para com Deus. Em primeiro lugar, eu estou prestando o meu melhor aonde eu estou empregado, fazendo o meu melhor aonde eu estou colocado, por causa da minha consciência para com Deus. A minha submissão não deve estar dependente do tratamento recebido pelo Senhor, mas porque isso é grato ao Senhor e digno de louvor,
quando suporto tristezas e sofro injustamente, porque se eu estou fazendo o que é o correto, o que é o verdadeiro, o que é o meu melhor, mesmo que eu esteja sendo tratado com injustiça, Deus está sendo louvado, Deus está sendo glorificado através da minha vida, é o que diz Pedro, e ele diz, porque digno de louvor é o fato de alguém suportar as injustiças, sofrer. Pedro está dizendo também na sequência que não há mérito algum, pelo contrário, é um tremendo desmérito em sofrer castigo que se merecem em consequência do mau procedimento. Infelizmente, quantos cristãos, empregados cristãos são mandados embora por adulterar o atestado médico, por mentir nos atrasos. Enfim, quantas maneiras erradas e quantos são mandados embora, quantos perdem os seus empregos porque merecem, porque não estão trabalhando nem a contento do seu patrão, muito menos a contento de Deus. Mas o texto diz que não há mérito algum em sofrer castigo que se merece em consequência do mau procedimento. Mas se estou sofrendo por amor ao Senhor, é digno de louvor, elogio por estar Deus sendo, através da minha vida, da sua vida, glorificado. Nos versículos 22 a 24, Pedro diz, ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Pedro está dizendo, servos cristãos, segui o exemplo de como Jesus lidou com a injustiça. Quando nós olhamos os evangelhos, os 4 evangelistas, a maneira como Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, a sua vida foi recheada de injustiças. Injustiça no fim da sua vida, a injustiça no seu julgamento, embora a sua inocência tenha sido confirmada até pelo governador Pôncio Pilatos, ele foi considerado culpado e o clamor daqueles homens prevaleceu pela implacabilidade de seus acusadores, dos seus algozes. Mas a injustiça da sua morte na cruz, a crueldade da cruz, é através de um gesto desumano. Jesus morreu ali, como diz a Escritura, como um maldito, como Paulo relata em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em meu lugar, em seu lugar. Como eu já disse em outra mensagem, Jesus não santificou a cruz, pelo contrário, a palavra de Deus diz que quem fosse pendurado na cruz era considerado maldito. Então Cristo tornou-se maldição no meu lugar, no seu lugar, por causa do seu pecado, por causa do meu pecado. E o texto conclui, de Gálatas 3,13, ele conclui dizendo, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Por isso, Jesus tornou-se maldito, separado de Deus, encarnou o pecado, morrendo por mim e por você. Mas diante também a injustiça, diante
da hostilidade de uma multidão furiosa, da difamação do ladrão. Tu não és filho de Deus? Desce. E todas aquelas autoridades religiosas. Mas também a injustiça de ter sido abandonado, traído por Judas, abandonado pelos demais e separado do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Foi o clamor de Jesus quando encarnou o meu pecado, o teu pecado, naquela cruz. Mas também a importância do seu exemplo diante da injustiça. Diz o texto sagrado que ele não cometeu pecado, nem engano foi achado na sua boca. Ao ser insultado, ele não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus não tomava em suas mãos, em suas próprias mãos a justiça, mas ele se entregou nas mãos do Pai, aquele que faz a verdadeira justiça. Quando ele disse ali no Getsemane, passa de mim este cálice. No entanto, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Sofrendo em meu lugar, cravando a cédula de dívida que eu tinha na cruz, para que agora, morto em meus pecados, eu pudesse viver para a justiça de Deus. Abençoando, diz o texto sagrado, Jesus abençoando com cura todos aqueles que de alguma forma foram feridos. Mas no versículo 25, Pedro diz: porque vivíeis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. O que Pedro está dizendo é: servos, seguindo o exemplo de Jesus, volte-se para o Supremo Pastor, volte-se para o bispo das vossas almas. Agora, como eu faço isso? Como eu volto, como eu retorno? Como eu, seguindo o exemplo de Jesus, eu volto para o Supremo Pastor? Primeiro, reconhecendo que a raiz da injustiça, primeiramente, está em rejeitar todos e cada um dos padrões instituídos por Deus. Quando eu não vejo a vida, não faço julgamentos segundo a orientação, segundo aos ensinamentos da palavra, eu estou rejeitando esses padrões e assim fazendo julgamentos de acordo com o meu coração, que é enganoso e desesperadamente corrupto, e não segundo o padrão de Deus. Eu preciso reconhecer que a raiz da injustiça está em rejeitar os padrões instituídos por Deus. Amar ao Senhor sobre todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo. Em segundo lugar, voltando ao pastor, ele está dizendo, mas agora retornastes, isto é, vos convertestes ao pastor, aquele que alimenta, aquele que cuida, aquele que protege. Mas não somente pastor, mas bispo, aquele que guia, aquele que dirige, aquele que supervisiona a minha vida, aquele que cuida da minha alma. Como eu faço isso? Admitindo minha rebelião e aceitando seus cuidados amorosos e paternais. Mas em terceiro lugar, como respondendo ao chamado, como já pontuamos no versículo 21, para isto fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Respondendo ao chamado
com submissão, tanto em sua singularidade, porque fomos chamados ao sofrimento. Todo cristão que é um cristão genuíno, de alguma forma ou de muitas formas, ele vai sofrer, porque fomos chamados para isso. Então, se uma pessoa quer ser cristã, mas não quer passar por sofrimento, então ela está entrando por um caminho totalmente desconexo à verdade da palavra de Deus. Respondendo ao chamado, tanto em sua singularidade, falando sim, Senhor, se o Senhor sofreu por mim, porque eu não sofreria, porque eu não posso sofrer pelo Senhor. Mas também quanto ao desafio de ser submisso, seguindo o seu exemplo. E, finalmente, relacionando-me com ele à sua morte na cruz. É o que ele diz no versículo 24, ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pedro está dizendo, queridos, vocês em Cristo já morreram para o pecado. Então, vivam através dele para a justiça. Vivam através dele para desenvolver o reino de Deus, independente das calúnias, independente das injustiças. Finalmente, concluindo, eu queria que você estivesse pensando, entendendo que realmente para isso, para o sofrimento, eu fui chamado e vou sofrer, vou passar por calúnias, perseguições, injustiças, mas eu devo ser submisso às autoridades, porque Jesus Cristo deu o exemplo para que eu siga os seus passos. E nesse texto, Pedro me desafia, Pedro te desafia a que para viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, através das injustiças, preciso seguir cada passo deixado por Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê uma semana repleta da sua graça, da sua sabedoria, para que todos os teus passos possam estar sendo realmente dirigidos pelo pastor e bispo da sua alma. É a minha oração, é o meu desejo. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez me coloco diante do Senhor com gratidão, porque não seguimos exemplos outros de submissão em meio a sofrimento, calúnia e injustiça do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele nunca disse que nós simplesmente deveríamos viver bem em meio às injustiças, mas em cada injustiça, em cada calúnia, ele me deixou exemplo de como viver. Que o teu Espírito, Pai, continue a ministrar em cada coração, para que, quer como servos, empregados, pais, filhos, cada um possa estar fazendo o seu melhor, não para agradar pessoas simplesmente, mas principalmente para agradar o autor e consumador da fé. Que o Senhor mesmo esteja inculcando em nossas mentes e corações esta verdade. É o meu desejo e oração, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai
e a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua igreja hoje e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Uma boa semana. Muito bom louvar a Ti, Pai, grandioso Deus, soberano. Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar, frustrado como eu, insiste em orar ao céu, com sentimento de erguer sua voz ao léu. Lá dentro a fé que agoniza, razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o seu olhar e que acalma como de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero seu reflexo polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero seu reflexo polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser seu Deus. Amém. Louvado seja esse Deus maravilhoso.